A culpa e a vergonha fazem parte constante da vida humana. Lidamos com os nossos frequentes arrependimentos e orgulho ferido durante a vida. Imagine então para um ex-combatente de guerra, covardado diante de sua missão, tendo como background uma cultura japonesa que valoriza a honra mais do que a vida. Godzilla Minus One é um filme sobre um monstro gigante, mas ele não é o pior monstro dessa história. Na história humana, o nosso pior inimigo mora dentro de nós. A veneração da honra é um aspecto central da cultura japonesa, profundamente enraizada em sua história e presente até hoje. Durante o Japão feudal, a honra estava intrinsecamente ligada ao Bushido, código dos samurais. Este código enfatizava virtudes como lealdade, coragem, humildade, paciência, generosidade e autocontrole. A honra era tão valorizada que um samurai preferiria cometer o chamado seppuku, que era uma espécie de suicídio ritual, a viver com a vergonha ou a desonra. Na Segunda Guerra Mundial, a cultura da honra foi utilizada como uma ferramenta de propaganda pelo Estado japonês. O conceito de honra foi empregado para motivar os soldados e a população civil a lutarem e sacrificar-se pela nação. Ações como ataque kamikaze eram vistas como expressões supremas de honra, onde pilotos realizavam missões suicidas contra alvos inimigos. Do ponto de vista bíblico, vários destes aspectos da cultura japonesa são bem vistos, sendo alguns deles citados na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele ensina que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a paciência, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. A Bíblia também enfatiza que o verdadeiro amor é dar a vida pelos seus irmãos. Ou seja, a vida cristã consiste em amor, serviço e humildade. Porém, a principal diferença é que a honra primaz deve ser dada a Deus. Tudo o que fazemos não é por honra própria, mas para que Deus seja glorificado. Nesse aspecto, é importante dizer também que a vida humana não deve ser banalizada por causa da honra, mas sim valorizada, pois é uma dádiva de Deus aos seres humanos. A narrativa do filme segue o personagem Koichi Shikishima, um piloto kamikaze que evita cumprir sua missão suicida. Após um ataque de Godzilla, ele se vê novamente acovardado diante do monstro e não consegue salvar a vida dos mecânicos que estavam com ele na ilha. Agora, ele precisa lidar com as consequências de suas ações e a reconstrução de sua vida em um Japão devastado pela guerra. O filme explora a sobrevivência, a culpa e o trauma de um país que está tentando se recuperar dos horrores da guerra. Além de todo esse drama, Shikishima recebe em sua casa uma garota sobrevivente com um bebê em seus braços, tendo agora mais uma responsabilidade para lidar, além da culpa que o assombra. Existem formas diferentes de como uma pessoa pode lidar com a culpa. Ela pode simplesmente escolher fugir a vida toda, reprimindo aquela dor e até mesmo se privando de viver alegrias dessa vida. Outras pessoas podem escolher não viver com essa dor e acabam tendo o mesmo fim que Judas Iscariotes, por exemplo, que não suportou o peso da culpa de ter traído Jesus e acabou tirando a própria vida. Mas há um caminho diferente e mais digno, o caminho do arrependimento sincero e da reparação. Este é o caminho que vemos o protagonista dessa história seguindo. Mesmo assombrado pelos fantasmas de seus traumas, medos e culpa, ele escolhe lutar, unindo-se a outros homens corajosos ex-combatentes de guerra, num momento em que não há ninguém que possa defender um Japão destruído e fragilizado. Num mundo em que precisamos ser lembrados o tempo todo em o que significa ser homem, através de cursos e mais cursos e influenciadores famosos, essa história consegue nos mostrar nitidamente o que é o papel de um homem. Homens não se acovardam diante dos desafios da vida, se arrependem diante de seus erros, protegem de forma sacrificial a quem amam, encaram as consequências de seus atos com dignidade. Não precisamos de estereótipos perfeitos para aprender o que é masculinidade. Precisamos de exemplos reais. Antes da gente continuar, eu quero te lembrar que você pode deixar aqui embaixo o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você tem gostado do vídeo até aqui. Isso vai te ajudar a receber novas recomendações de vídeos como esse e ainda me ajuda a levar o canal cada vez mais longe. Como já citado, o Japão tem uma história terrível de não valorizar a vida de seus soldados durante a guerra. Falta de assentos ejetores em aviões é um exemplo claro disso, assim como forçá-los a lutar batalhas que já estavam perdidas. Isso tudo sem considerar as atrocidades que eles cometiam contra os prisioneiros de guerra e civis que enfrentaram fome, trabalho forçado, tortura e execuções em massa. É claro que a vida cristã inclui serviço e entrega, mas não a qualquer custo ou apenas pela honra de uma nação. Podemos ver nessa história que os japoneses haviam aprendido o que é o valor de uma vida. Eles sabiam que o trabalho de enfrentar Godzilla era perigoso e arriscado,
mas eu queria que se perdesse nenhuma vida. Jesus Cristo disse que devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Isso significa que não é colocar a minha vida como mais ou menos valiosa do que a dos outros, mas de valor igual. Se eu não desejo que algo de ruim aconteça comigo, eu também não devo desejar isso para as outras pessoas. Na cultura do reino de Deus, todas as vidas são preciosas. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os nossos erros parecem não ter correção, mesmo quando a culpa nos assombra cada noite, mesmo quando a frustração e o sentimento de derrota e impotência falam mais alto constantemente, há sempre oportunidade de novos começos. Foi assim com a história real do Japão, que se ergueu após a Segunda Guerra Mundial para se tornar uma das 4 principais economias do mundo. Foi assim com a história do protagonista Shikishima, que termina o filme como um herói, com a chance de começar uma nova história. É assim para todos nós, todos os dias, onde a cada manhã podemos ver as misericórdias de Deus renovadas sobre nós. E temos a chance de viver e fazer melhor. Daqui a um dia, toda essa vida se finde e temos o maior de todos os recomeços na eternidade. Você está preparado?